O propósito numa empresa precisa ser identificado, não criado. É com esse tema, com essa proposta, que a gente vai fazer o Rumo Certo de hoje. E para isso, eu convido aqui comigo, junto, Guilherme Feldman, CEO da Bilheteria Digital, e ele é administrador de empresas, com um currículo bastante vasto em especializações também, né, Guilherme? Voltado para a liderança. Guilherme, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Sebastião. Prazer estar aqui com você hoje. Esse é um tema que me agrada muito, tema de estudo, tema que eu aplico no meu dia a dia e fico muito feliz de participar do programa. Muito bom, muito feliz a gente também. Obrigado pela sua disponibilidade, tirar seu tempo aí para conversar com a gente, compartilhar conhecimento também. E aí eu queria conhecer um pouquinho, Guilherme, da sua trajetória, sua expertise, até o trabalho que você desenvolve também na bilheteria digital. Bom, eu sou filho e neto de empreendedores, então é uma família que desde sempre empreendeu e entrou no mundo dos negócios com muita vontade. Então, desde muito cedo eu sabia que eu queria também seguir por esse caminho, né? Seguir os passos da minha família. Logo aos 12, 13 anos de idade eu já decidi que queria fazer administração de empresas, né? Até que em 2008 embarquei na faculdade de administração na PUC do Rio de Janeiro. Logo em seguida, eu me apaixonei pela administração, então eu sempre continuei me atualizando aí com uma série de MBAs, até que nesse momento estou escrevendo a minha tese de mestrado com o tema propósito empresarial, né, onde eu faço um estudo de caso sobre essa aplicação. E logo no comecinho da minha carreira, ainda quando eu estava na faculdade, eu já comecei a empreender, né, com a criação de uma empresa do mercado de entretenimento, que culminou na minha presença hoje na bilheteria digital como CEO e sócio da companhia. Então, ao longo dessa história, eu desenvolvi tanto o trabalho de gestão na experiência de liderança, como também me desenvolvi no lado acadêmico, estudando bastante assunto liderança, gestão, propósito, cultura, etc. Pois é, o que te levou a ir buscar esse tema e afunilar e conhecer muito mais sobre propósito? Você percebeu uma demanda por esse ativo, talvez, nas empresas? Onde é que começa esse seu interesse e o desenvolvimento do conhecimento por aí? Olha, eu me lembro até hoje de uma das minhas primeiras aulas de administração em 2008, 2009, nessa época, em que o professor perguntava o que é uma empresa, né? E de uma maneira muito simples, né, se explicava o que é uma empresa ou qual é o seu objetivo, como geração de lucro ou maximização de lucro aos acionistas, né? Era sempre esse o conceito que girava em torno das companhias. E lá atrás eu já ficava um pouco desconfortável com isso, né? Será que é isso mesmo que é uma empresa? Assim, será que isso define? Será que é esse o objetivo principal que ela tem? Será que isso não é muito raso? E ao longo do tempo eu fui me questionando muito sobre essa superficialidade desse assunto de como definir uma organização, né? Isso foi me interessando ao longo do tempo quando você estuda liderança, quando você estuda cultura de uma empresa, você vai se deparando com uma coisa extremamente complexa, né? Eu gosto muito de olhar para uma organização, apesar de ser um termo jurídico, eu acho super interessante chamar ela de uma pessoa jurídica, né? Um CNPJ, uma pessoa jurídica, porque dá esse conceito de uma humanização do termo empresa, né? Então, uma companhia, no final das contas, ela é a junção de várias pessoas físicas que tornam um corpo único, que é uma pessoa jurídica, cada um com a sua função, com a sua responsabilidade, né? E ao longo do tempo eu fui percebendo que esse conceito de que a gente está aqui somente para dar lucro aos acionistas, ele realmente não faz sentido, né? Em paralelo, quando você acompanha as discussões do mundo dos negócios, você vê que a sociedade está se preocupando mais com assuntos de responsabilidade social corporativa, com ESG, que está tomando uma grande proporção agora, né? Então, começou a me trazer muito esse aspecto, por que nós estamos aqui, né? Tanto do lado humano, pessoal, assim, será que nós temos um propósito de vida como pessoas? E se a organização é uma pessoa jurídica, né, ou é um corpo formado por várias pessoas físicas, será que a organização também não tem um propósito? Então, foi aí que eu comecei a estudar mais o assunto e entender que, na verdade, a companhia ela não foi feita para dar lucro, né? O lucro ele é uma consequência das práticas que a companhia faz e que ela tem um papel na sociedade muito maior do que apenas maximizar o lucro dos acionistas. Então, foi assim que eu cheguei a desenvolver esse pensamento e o interesse por esse estudo. Não, ótimo, é uma visão humanizada dos negócios, né? Que a gente tem tratado isso como tendência, mas é para hoje já isso. Mas você vê isso ainda como um conceito novo, Como é que a gente está no mercado hoje ainda? As empresas ainda visam, e é necessário sim, visar lucros,
mas ainda essa tem sido a máxima. Até que ponto a gente já começou a entender de que é preciso ver a jurídica como pessoa? Pois é, essa é a grande dificuldade, né? Como é que você equilibra essa balança? Eu tenho uma forma de olhar, né, nessa comparação da empresa como uma pessoa, que o ser humano ele não vive para ser saudável, né? O ser humano ele é saudável para viver. Então eu acho que essa inversão de conceitos é a chave desse aspecto. Então, nos meus estudos, nas minhas teses, eu não trago a ideia de que a gente tem um papel na sociedade que não importa se gera lucro ou não. Na verdade, o que eu enxergo é que o lucro ele é a saúde da empresa, né? Assim como ser humano nós fazemos exercícios, nós cuidamos da nossa alimentação, nós estamos preocupados com os índices, né, de exames que a gente faz. Na companhia, você também tem que estar preocupado com a sua geração de lucro como uma forma de ser saudável para que você possa exercer o seu propósito. Então, é muito além de você simplesmente gerar o lucro no final. Esse lucro ele vai garantir a sua saúde para que você possa exercer o seu papel na sociedade. E o inverso também é verdade, né? O seu papel na sociedade é o que vai gerar esse lucro. Lá na década de 70, né, tem um economista famoso, Milton Friedman, que ganhou o Nobel de Economia e que ele dizia a empresa foi feita para gerar lucro e ponto final. Então você vê como a discussão, essa máxima da década de 70, ela se mantém até hoje. Tem muita gente que pensa dessa maneira, né? Eu só estou preocupado com o meu desempenho, não faz sentido eu pensar em propósito, ESG, se isso não trouxer resultado. Eu concordo, o resultado ele tem que existir como uma forma de ser saudável. Mas quando você entende que você tem um papel na sociedade, que você realmente é muito mais do que só a geração de lucro, inclusive a própria geração de lucro, ela tende a ser maximizada. Então você entra num ciclo em que uma coisa alimenta a outra e isso começa a fazer total sentido quando você vive isso na prática. Mas você faz a defesa de que, uma vez visto isso e percebido isso, o lucro vem com mais facilidade, posso dizer esse termo, talvez? Quer dizer, se torna mais orgânico? Ou seria, de outra forma, a mesma pergunta, uma empresa que visa só lucro não é sustentável mais? Eu acho que uma empresa que visa só lucro não é sustentável mais. Essa segunda parte eu concordo plenamente. Eu acho que ela, a curto prazo, ela pode gerar resultado, mas a médio e longo prazo ela vai começar a ver os defeitos desse tipo de pensamento, né, de curtíssimo prazo. E, ao mesmo tempo, eu gostei muito de uma palavra que você usou, né, que é o orgânico. Eu acho que você cria uma naturalidade na empresa que o propósito por si só, ele não vai adiantar, né? Mas o propósito ele é a base de uma criação de uma cultura que ela traz um engajamento da sua equipe, que ela traz uma aproximação com o mercado e com o público que você atende, né? Com todos os stakeholders que estão envolvidos na sua organização. Então, de uma maneira orgânica, você cria um sentimento em torno daquela companhia, que ele é super positivo, engajador, que ele aproxima e unifica todos os stakeholders envolvidos em prol de uma ideia central, que é aquele papel da empresa na sociedade, que é aquele propósito, né? Isso fortalece muito a marca e, como consequência, ele traz não só o resultado, é lógico que não só isso, mas a combinação de todos os fatores associados a isso vai trazer o resultado, mas mais do que isso, ele traz uma longevidade, né? Ele traz uma construção de um resultado de maneira orgânica que ele permite uma sustentabilidade, né, da companhia, no sentido de trazer esse resultado recorrentes vezes a um prazo mais alongado do que ao invés de só pensar no resultado de curto prazo. Então essa é a chave, na minha opinião. Não, legal. Agora, Guilherme, define para mim propósito, porque tempos atrás a gente falava muito em missão da empresa, né? E é a mesma coisa, é um pouco diferente, é um novo conceito. A gente está vivendo uma transformação nesse sentido? Eu acho legal você trazer o assunto missão, porque a velha máxima da missão, visão e valores, né? Eles era uma ideia central na companhia que tinha um aspecto interessante da identidade da empresa, né? Eu não estou nem questionando se era uma forma boa ou ruim de você olhar para a identidade daquela organização. O que eu acho que aconteceu é que o mau uso da missão, da visão, dos valores ao longo do tempo, né, acabou minando esses conceitos e tornando eles não muito bem vistos mais pela sociedade. Por quê? As empresas, principalmente as grandes empresas, começaram a contratar consultorias caríssimas para fazer uma frase bonita e estampar na parede da empresa, ainda na época dos escritórios físicos, né? Porque agora já estamos falando de escritórios remotos. Mas na parede da empresa, ou no fundo de tela, ou no mousepad, tinha lá a missão da empresa, qual era e tal. E era uma frase bonita, mas eu acho que o grande problema não é o que era a missão.
O grande problema foi como ela foi utilizada e como ela não correspondia com o que era feito na prática na companhia, né? Você ouve de muitos funcionários, de muitos colaboradores de empresa que entravam no primeiro dia, viam uma missão super bonita lá na parede e com 2 semanas de casa já percebia que não era aquilo que acontecia na prática. Esse foi o grande problema para mim da missão, né? O propósito, ele traz uma questão central, uma ideia central na companhia, de uma maneira ampla, né, que ele acaba sendo uma combinação um pouco do que fundadores trazem, né, na época, se você é uma empresa nova, se você é uma startup, um pouco da ideia do fundador, ele vai estar muito enraizado no propósito, mas também com uma construção da experiência da empresa, né? E para mim, o conceito mais simples de se trazer de propósito é o motivo da existência daquela empresa. Então, por que eu estou aqui, né? Por que essa empresa existe? Essa empresa existe por um motivo, né? Tem algum gap que eu quero tapar aqui no mundo, na sociedade, alguma coisa que eu quero trazer para as pessoas de diferente, né? Então, é uma ideia central que ela tende a mudar pouco ao longo do tempo, mas que ela muda conforme há uma geração de experiências dentro da empresa, com uma criação de uma identidade, já que é uma pessoa jurídica formada por várias pessoas físicas, né? Conforme as pessoas físicas vão entrando, aquela identidade ela vai se construindo e se desenvolvendo, mas com poucas mutações, né? Quando você pega empresas de muita longa data, como por exemplo a Coca-Cola, empresas que têm mais de 100 anos, talvez a ideia central do fundador já esteja muito menos presente do que as ideias que foram absorvidas ao longo do tempo pelas diversas pessoas físicas que participaram daquela organização. Mas a ideia central seria do motivo da existência, o porquê que essa empresa existe na sociedade. Não, mas aí vale a mesma regra também do tempo da missão e dos valores, né? Quer dizer, isso tem que ser verdadeiro, transparente também, né? Porque como a gente falou no início lá na abertura, que eu roubei uma frase sua, né? Que o propósito tem que ser identificado e não criado, vale a mesma regra aí também, né? Ainda mais que a gente está vivendo em momentos de transparência muito grande ou de acesso à transparência muito grande, né? Mas eu quero entrar mais nesse assunto no próximo bloco, aí, falar do quanto é importante também você ser fiel ao seu propósito e não criar um propósito porque está na onda aí, né? Mas ter a identidade própria, porque daí sim ele tem valor, daí sim ele tem resultado. Mas eu te convido, Guilherme, para esperar um pouquinho, a gente vai fazer um intervalo aqui no Rumo Certo, a gente segue nessa conversa, querendo saber um pouco mais também sobre como colocar então o propósito em prática, como identificar e colocar o propósito em prática. A gente volta daqui a pouquinho, tá bom? Convido você também para continuar com a gente aqui nessa conversa e Rumo Certo volta já já. Muito bem, estamos de volta com o Rumo Certo. Hoje a gente está falando sobre a importância do propósito na sua empresa. Tem aqui comigo para essa conversa Guilherme Feldman. Guilherme é CEO da Bilheteria Digital, é administrador de empresas, tem muita qualificação para falar para a gente aqui sobre o que é um propósito nessa empresa, né, Guilherme? A gente conversou no próximo bloco ali meio que conceituando. E a gente comparou, inclusive, com o período lá que se falava de missão, de valores na empresa, né? E aí, comparando de novo ainda, o quanto é importante que esse propósito seja fiel, seja leal com o consumidor, seja leal no mercado, né? Porque, em não sendo, pode ser um tiro no pé também, né, Guilherme? Olha, eu te confesso que uma opinião pessoal é pior do que não ter propósito, é ter um propósito que não condiz com a realidade, né? É um assunto novo, é um assunto que ainda muitas empresas ainda não tratam o propósito de uma maneira clara internamente, né? Então, as empresas que têm, eu super recomendo que seja elaborado de uma maneira com muita transparência, clareza e que principalmente condiza com a realidade, né? Porque, mais uma vez, pior do que não ter um propósito é ter um propósito que não seja a realidade daquela empresa, né? Agora, para encontrar esse propósito, nem sempre é uma missão fácil, né? Você vai ter aí um trabalho de identificar e não de construir, como você muito bem pontuou, Sebastião, é uma frase que eu gosto muito de falar. O propósito ele não é criado, diferente do que as consultorias do passado faziam com a missão de
criar uma frase bonita que tem alguma coisa a ver com aquele negócio para estampar na parede. Na minha opinião, o propósito ele não pode ser criado principalmente por uma consultoria que está fora. Eu acho super válido consultorias ajudarem nesse processo, porque são processos que uma visão externa te ajuda a caminhar e a achar, identificar esse propósito, mas que ela não pode criar por você. Então, cabe aos líderes da companhia entender o que é aquela empresa, o que é aquela pessoa jurídica formada pelas diversas pessoas físicas, o que é a cultura dela. E aí você tem dois tipos de companhia. Você tem as companhias que nasceram ou estão nascendo agora, e você tem as companhias que já existem há bastante tempo, não, há um certo tempo. Para as companhias que nasceram agora, de fato o propósito dela vai estar muito enraizado com a ideia do seu fundador, do seu principal líder, que está ali tirando da cabeça dele uma ideia e transformando em um negócio para que atenda a um motivo ali de existência na sociedade. Aí vai estar muito relacionado ao que aquele fundador pensa, que gap que ele está tentando tapar, o que ele está querendo atender aqui, qual é a participação que ele espera daquela organização na sociedade. Agora, por outro lado, se você é uma empresa que já existe há um tempo, que já tem uma série de pessoas fazendo parte dela, aí sim o trabalho é um pouco mais de você fazer uma identificação do que acontece na prática daquela companhia. Então, na minha opinião, você fazer o caminho contrário de primeiro identificar o que é a companhia, o que é a sua cultura, o que a gente tenta fazer no dia a dia, o que você tem de papel na sociedade, para depois sim transformar aquilo numa frase, numa expressão, num texto, e aí cada um vai ter a sua forma de representar aquilo para o mundo. Esse é o caminho para que aquilo esteja mais próximo da realidade, né? Então, realmente tem um trabalho aí um pouco até subjetivo para você construir esse propósito. Ótimo. E como a gente trabalha o propósito no dia a dia, como é um ativo forte, como eu vendo esse propósito, como eu faço isso aparecer, digamos, lá na minha padaria, lá no meu salão de beleza, lá no meu restaurante, se eu não tenho mais uma plaquinha onde eu identifique ali na entrada? Como é que acontece isso? Esse é um ponto importante, interessantíssimo. Assim. Tem um autor super famoso que é um dos que mais falam de propósito, que chama Simon Sinek. Ele criou o chamado Golden Circle, né? O Golden Circle ele traz 3 círculos, onde o círculo mais externo é o que a empresa faz, o círculo central é o como a empresa faz, e o do meio principal é o porquê ela faz o que ela faz. Todas as empresas sabem o que fazem, né? Uma padaria sabe que ela faz pão. Algumas empresas sabem como elas fazem o pão. Então tem lá uma receita para ele chegar naquele pão. Mas pouquíssimas empresas sabem por que elas fazem o que elas fazem. E isso traz um grande diferencial, né? Como que você aplica isso no dia a dia? Eu acho que tudo começa primeiro na maneira em que você identificou esse propósito, porque se você faz uma construção de fato, de primeiro identificar o que é a cultura da empresa, o que as pessoas pensam, o que você faz, por que você existe, qual é a sociedade, qual é o mercado que você está inserido. Se você tiver uma construção bem feita para chegar nesse propósito, aquela frase, no final das contas, expressão ou a construção em si do propósito, ela vai fazer todo sentido e ela vai sair naturalmente no dia a dia da empresa. Então, como você fez uma construção adequada daquele propósito, na verdade, na prática, ele já é utilizado. Por isso que eu digo que o propósito ele foi identificado, né? Então, na prática, ele já é utilizado. Como que ele é utilizado? Na maneira como as pessoas falam, na maneira em que você negocia, que você cria relações, que você trata os seus stakeholders. Então, nessa inversão de papéis, acaba que na prática você já usa o propósito e tudo muda quando você identifica ele. Então, se a construção foi correta, você já usa. Agora, depois de você identificar ele e ter um propósito muito claro e transparente, você pode se aproveitar dele para criar valor para a companhia, pode e deve, né? Então, na hora de você começar a conversar com o seu consumidor, como o Simon Sinek fala, ele tem um livro que se chama Comece pelo Porquê. Ao invés de falar o que você vende, fala por que você existe, né? A Apple, por exemplo, é um caso interessantíssimo. Assim. A Apple pode lançar qualquer produto, não importa qual, que vai ter uma fila de pessoas para comprar. Por quê? Porque as pessoas compram o que a Apple é, qual é o propósito dela. A pessoa não compra o produto Apple, o que ela faz, nem como ela faz, né? Então, a maneira como a Apple se comunica, de quem ela é, o que ela faz no mundo, qual é o papel dela na sociedade, criou uma relação tão forte com todos os stakeholders que as pessoas não questionam, as pessoas acreditam no que a Apple faz.
Isso é uma maneira de você aplicar o seu propósito bem transparente, de uma maneira que cria valor para a companhia. Da mesma forma, internamente, para os seus colaboradores, só a partir do momento que você tiver uma construção adequada de propósito e aplicar ele com razoabilidade no dia a dia e comprovando que é aquilo, você cria um vínculo, uma confiança junto com a sua equipe, que aquilo fica muito claro, que cria um engajamento de longo prazo. Então, a melhor forma de você aplicar o seu propósito é, primeiro, respeite-o, né? Respeite-o, porque se a construção foi bem feita, a empresa é aquilo. Ela existe por aquele motivo. Então, tente não ir contra, que você já está fazendo um excelente papel na utilização do propósito. Indo mais além para criar valor, você tem essas questões da forma como você vai comunicar e usar isso na sua própria divulgação. Eu estou aqui por causa disso, eu estou aqui porque eu tenho esse papel na sociedade e tudo que eu fiz vai estar atrelado a esse porquê. Então, para mim, isso cria um valor inestimável. Muito bom. Agora, ao mesmo tempo, Guilherme, a gente deve ter muitos desafios aí pela frente, porque a gente vive mesmo um momento de transformação na relação trabalhista, na relação de consumo também, né? E eu pergunto isso porque até você fez referência aí a engajamento, por exemplo, de colaboradores. E a gente vive uma geração de colaboradores que, em tese, não é de ficar muito tempo, de fidelizar a relação de trabalho, né? Ou de buscar outras formas de trabalho, que não mais como antigamente, com a preocupação numa carreira, de ficar muito tempo numa empresa. É quase que um modelo novo de trabalho, onde as pessoas querem ser felizes e naquele momento e buscam outra tal. A gente vive um cenário um pouco parecido assim, né? Alguns especialistas têm trazido essa situação no momento. E aí eu me pergunto, como fidelizar, como fazer com que aquele propósito ele crie um engajamento e, enfim, nesse cenário tão, não sei se é adverso, mas a gente vive um momento diferente, meio transformador. É desafiante também manter um propósito, não? É demais, é demais. E uma das coisas que, inclusive, o pós-pandemia trouxe para a gente, esse trabalho remoto acaba distanciando as pessoas e você batalha dia após dia para você aproximar as pessoas, né, cada um na sua casa ou cada um no seu escritório local, né? Eu gosto muito de usar a palavra engajamento. No inglês, inclusive, o engagement é utilizado até para noivado, né? A mesma palavra é utilizada para engajamento e noivado. Então, eu acho que é uma palavra muito forte, com muito mais significado do que a motivação. A motivação, você pode estar motivado de manhã e de tarde não está mais, ou motivado nesse mês e no mês que vem não está mais, e ela é cíclica, né? Ela vai e volta. E o engajamento é uma coisa muito mais forte, muito mais firme, que você pode estar desmotivado num dia, mas se você está engajado, aquilo passa, aquilo continua te trazendo aquele engajamento central para a companhia. Então é muito importante esse trabalho de engajamento e é extremamente desafiador, né? Na prática, realmente, você vê que a nova geração ela não está mais preocupada com bonificação, ela não está mais preocupada com salário, ela precisa disso, é claro, todo mundo precisa disso para sobreviver, mas assim como a companhia precisa do lucro para sobreviver, as pessoas precisam do seu salário, precisam da sua bonificação, enfim, de todos os benefícios, mas ela vai buscar muito mais do que isso. E principalmente os excelentes profissionais, aqueles profissionais que se diferenciam e que conseguem um trabalho com muita facilidade, né? Então, se ele não está sendo bem atendido numa organização, ele rapidamente consegue um trabalho em outro lugar, se ele é um bom profissional. Então, cabe a nós, né, líderes, trabalharmos dia após dia para conseguir trazer esse engajamento, para criar valor também para aquele colaborador dentro da organização. É claro que não tem uma fórmula simples de se fazer isso, né? É uma combinação de uma série de fatores. Mas, para mim, sem sombra de dúvidas, o fato de você ter um propósito ajuda bastante. Tem uma pesquisa interessantíssima da McKinsey que comprova que a maioria dos funcionários que tem um propósito pessoal alinhado com o propósito da organização tem um engajamento maior. Isso é uma pesquisa feita que eu achei super interessante nos Estados Unidos. Então, o lado científico já está comprovando a importância do propósito, mas é claro que ele por si só também não vai adiantar, né? A transparência é importantíssima, a comunicação, a forma como você se relaciona com a sua equipe, né? E como é que essa cultura que você cria naquele ambiente. Cada negócio é um negócio, cada país é um país, as culturas se diferem, então você tem características específicas de cada negócio. Agora, eu não tenho dúvida que o propósito ele ajuda muito nessa criação desse engajamento, na unificação das ideias, das equipes, das pessoas diferentes que compõem aquela pessoa jurídica. Então, acho que ajuda bastante.
E é uma corresponsabilidade aí, né? Tanto a empresa oferece, enfim, coloca o seu propósito a dispor, talvez, mas o colaborador tem que entender isso também e, de certa forma, se beneficiar disso também, né? Porque é um benefício para você, enquanto profissional, empreendedor, do seu conhecimento, do seu negócio também, né? Uma via de mão dupla aí, né? Guilherme, foi um prazer conversar com você. Muito obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Eu sei que você tem muito mais conhecimento e a gente poderia levar mais tempo aqui conversando. Mas a gente já deu uma instigada, digamos assim, em muita gente, com essa ideia de pensar em colocar o seu propósito à frente, né? De descobrir, enfim, valorizar o seu propósito, que é um ativo na empresa, que lá no final das contas, sim, ele gera receita também, né? Obrigado pela sua participação, Guilherme. Um ótimo dia para você aí. Volte mais vezes aqui no canal Empreender. Muito obrigado, Sebastião. Foi um prazer conversar com vocês. Esse é um assunto que me interessa muito. Eu fico muito empolgado de falar sobre isso. E obrigado pelo convite. E eu espero de verdade que as pessoas olhem mais para esse tema e as organizações, principalmente, consigam aplicar cada vez mais o seu propósito na vida das pessoas. Então, muito obrigado. Até já. Muito bem, é o que a gente espera também. Muito obrigado a você que acompanhou conosco aqui, que ficou junto no Rumo Certo de hoje. Eu volto no próximo programa. Um abraço grande e até mais.